delícia, né? O inverno tá chegando, a gente adora, a gente vai tomar um vinho, comer um fondue, comidas mais quentes, né? Ficar com casacos, assistir filme embaixo de edredom. Mas junto, é lógico, vem o quê? Vem as doenças de inverno, gripes, resfriados, coceiras no corpo, coceira nos olhos, enfim. Tem muitos problemas que vêm junto com essa maravilha de inverno. E essa semana é uma semana que nós vamos falar sobre as doenças de inverno e aprender um pouquinho com os nossos profissionais da área da saúde. E junto comigo, a minha amiga linda, Adriana Tayar, que vai contar um pouquinho como que ela passa pelo inverno, que é um mês que a gente acaba ficando um pouquinho mais gripada, fica mais vulnerável, a imunidade cai, a gente tem que estar sempre até se alimentando melhor. Bom, obrigada por você ter aceito o meu convite. Obrigada a você, Gra. Vamos lá. Você tem algum cuidado especial nessa época do ano que fica mais frio, que a gente acaba tomando gelado, dor de garganta? Você tem algum problema nessa época do ano? Então, como eu tenho rinite alérgica e a rinite pode virar uma asma e é muito complicado quando isso acontece, porque daí tem que usar bombinha e complica tudo. Então, o único cuidado que eu tenho quando entra o inverno, eu começo a tomar vitamina. Isso eu não faço quando está no verão, mas quando entra inverno eu começo a tomar vitamina D, vitamina A, só para dar uma regularizada e você ficar um pouquinho mais forte, né? Bom, outro fator que a gente ouve muito essa época do ano, né, Adri? Tô gripada, tô resfriada, tô com dor de garganta. São muitos vírus e bactérias nessa época. Demais, demais. Principalmente as crianças, né? Essa época, como a gente trabalha dentro de hospital também, é só bronquiolite, gripe, né? Aí, se não trata direito, pneumonia. É complicado essa época, principalmente para criança. E a gente estava conversando com o doutor Ivan, é meio que inevitável. É tentar subir realmente a imunidade, mas depois que adquiriu o vírus, não tem. Tem que, né, tentar amenizar, mas não tem o que fazer. Toda gripe e resfriado tem começo, meio e fim. Existem diferenças e ele vai explicar um pouquinho para a gente qual a diferença entre gripe e resfriado. Vamos ver. A gripe e o resfriado são infecções originadas de vírus, que normalmente a gente adquire ao longo do ano todo, mas principalmente na época do inverno. A diferença entre a gripe e o resfriado são basicamente os tipos de vírus que provocam a infecção. O resfriado tem sintomas bem parecidos com a gripe, só que em geral os vírus de gripe eles levam a um quadro mais intenso, mais acentuado. Digamos assim, é como se fosse um resfriado mais forte, onde em geral o paciente vai ter febre com mais frequência, onde ele pode ficar um pouco mais de cama, um pouco mais prostrado do que um resfriado comum. Já os sintomas nas vias aéreas superiores, nariz com coriza, com obstrução, dor de garganta, tosse, o quadro é bem semelhante. O que mais diferencia em relação a essas duas situações é o tipo de vírus que provoca isso e o quadro que vai vir disso. Por isso que muitas vezes quando a pessoa toma uma vacina de gripe, na verdade ela é feita para que o indivíduo não pegue quadros muito intensos. Mas isso não vai imunizá-la, não vai evitar com que ela pegue resfriados no inverno. No inverno é mais comum a gente adquirir vírus de gripe de resfriado e a gente ficar mais debilitado porque a gente convive em ambientes mais fechados, o ar não circula de maneira tão corriqueira quanto no verão, as janelas ficam mais fechadas pela própria questão do frio. Uma medida simples, mas muito importante, que ajuda muito, é a gente lavar a mão com muita frequência. Porque às vezes a gente toca no nariz, às vezes a gente segura na mão de alguém, a outra pessoa também coça o nariz naquele momento, e às vezes acaba se autocontaminando com o vírus que acabou adquirindo de outras pessoas. E óbvio, todos os cuidados relacionados a isso. Se eu estou resfriado, lembrar de usar um lenço para poder se limpar, quando for espirrar, se possível, ir ao banheiro, para não ficar, durante o espirro, disseminando o vírus para as outras pessoas. É basicamente um cuidado de higiene e, na medida do possível, também cuidados para que a sua imunidade fique boa, dormir bem, se alimentar bem, fazer atividade física, para que a própria imunidade estando melhor, você se defenda melhor de um quadro de gripe ou de resfriado, principalmente no inverno. Outro fator importante para aumentar a nossa imunidade, como a Adriana estava falando no começo, que ela faz o uso de vitaminas, você sente que isso faz diferença, né? Faz muita diferença, Gra. Eu percebo que a imunidade aumenta, você fica mais fortalecido mesmo, né? Às vezes você está em ambiente que tem muita gente, normalmente nessa época um monte de gente gripada,
acabam espirrando perto, esse tipo de coisa, e você percebe que você consegue controlar bem a sua imunidade com as vitaminas. Eu gosto muito. Então vamos ver o que a Cris, a nossa farmacêutica da Rede Drogal, tem a falar sobre isso. Doenças virais e respiratórias, elas podem acometer milhares de pessoas nessa época do ano. O frio está chegando e para isso é muito importante alguns cuidados, além de uma boa nutrição. O uso de produtos fitoterápicos, produtos que são naturais, auxiliam bastante na prevenção e tratamento dessas doenças respiratórias que acometem a população nessa época do ano. Dentre elas, o guaco é um xarope que ele ajuda bastante a expectorar, ele acalma a tosse e também alivia aquela pressão do pulmão, fazendo com que a pessoa consiga expectorar e acalmar a tosse ao mesmo tempo, de forma natural. Além do xarope de guaco, existe também o própolis, que é um produto que previne bastante a gripe, assim como a vitamina C. Tomar vitamina C em cápsulas ou em comprimidos ou comprimido efervescente ajuda bastante a gente repor a imunidade, por conta que a vitamina C ele é um antioxidante e que ajuda na produção dos leucócitos, que são as nossas células de defesa, fazendo com que a nossa imunidade se torne cada vez maior. E também é importante e fundamental o uso de álcool gel. Nesta época do ano, o uso de álcool gel é fundamental ter na bolsa, ter no escritório, porque a gente acaba tendo contato com superfícies de pessoas que ou espirraram ou tossiram e que são superfícies que estão contaminadas. Por isso a importância do uso do álcool gel. Então, lembrando, o inverno está chegando e na Rede Drogal você encontra toda essa linha de produtos, assim como o álcool gel também. Além da suplementação, é claro que a gente não pode deixar de falar sobre os alimentos, né? Que ele é fundamental em qualquer época do ano, na prevenção, né, das doenças, até no tratamento. E você sente alguma diferença no inverno? Você apta a alguns alimentos que você acha que ajudam você na imunidade ou hábitos que você muda na alimentação? Então, Grau, o inverno é gostoso porque a gente consegue fazer sopinhas, né? E é uma delícia. Então, toda vez que entra essa época, eu costumo fazer sopa, mas mais em formato de creme mesmo do que a sopa caldo. E daí eu congelo sopinha de abóbora, de milho, de ervas, de tudo. E daí no final da tarde, em vez da gente comer, eu troco a salada que eu como no verão pela sopinha. Descongela, esquenta. E é nutritiva também, né? Super. E você pode colocar várias coisas mais nutritivas. Para quem come carne, coloca uma carninha junto, né? Então já fica uma alimentação saudável e completa, né? Nutritiva. Por isso eu convidei a Milena, nossa nutricionista, para falar de alguns alimentos que é bacana você incluir nessa época do ano, até para aumentar a imunidade. A gente ouve falar de vitamina C, no caso do limão, da laranja, enfim. Vamos ver o que ela tem para falar. Falando de doenças que acontecem no inverno, existe uma gama enorme de prevenções e até de tratamentos que nós podemos fazer com a alimentação, né? O que é muito comum de acontecer são as gripes, né? Resfriados e gripes. E aí, algo que é muito comum das pessoas utilizarem é a vitamina C. A vitamina C é uma vitamina antioxidante, ela é ótima para o organismo, mas ela não vai reduzir o tempo que você, se você já tiver gripado, ela não reduz o tempo da gripe. Ela vai prevenir o aparecimento da gripe. Então é interessante usar antes desse problema acontecer. Sempre quando o tempo começar a mudar ou você estiver chegando perto dessa época onde é comum essa gripe ou esse resfriado acontecer, já comece a fazer uma suplementação de vitamina C. Isso vai ser super válido. Outra substância que a gente pode usar é o própolis. Ele é excelente e ele deve ser usado comumente no período da noite. Então, antes de dormir, seria muito legal diluir um pouquinho de própolis, umas gotinhas, num chá. Já que tá frio, já aproveita um chazinho de ervas, já pinga seu própolis ali e com certeza você vai ter um efeito na prevenção e até no tratamento de algum problema mais relacionado com essa época do ano. Gengibre é muito interessante de ser utilizado, pode estar fazendo chá também, pensando que está mais frio. A cúrcuma, que é o açafrão,
também tem uma ação anti-inflamatória e ela pode ajudar a tratar essas doenças que acontecem nesse período do ano. E algo que é muito legal de dizer é que existe um nutriente que diminui o tempo da gripe, é o zinco. Então, se você perceber que está começando a ficar gripado, faça uma suplementação de zinco, que com certeza ou essa gripe vai vir numa intensidade menor ou ela vai durar muito menos tempo e você vai se recuperar mais rápido. Você sabe que nessas últimas semanas, Dri, eu tenho cruzado com bastante pessoas que estão com problema de conjuntivite, coceira nos olhos. Você já pegou conjuntivite? Nossa, já. É terrível. Além de doer, você fica com aquela cara de que você não sabe de onde você... A pessoa acha que você chorou, né? Não, não chorei, não. É conjuntivite mesmo. E isso aí é o mau hábito que a gente tem também de estar colocando a mão sempre, né? Que é aqueles cuidados que também as pessoas pedem para no inverno, principalmente. Colocou a mão, passa um alquinho, lava, não fica colocando a mão no rosto, na boca, que é onde passa tudo, né, Gra? Passa. E a conjuntivite é difícil O tratamento é bom, mas é difícil de sair daquilo, né? É complicado. Sim. É complicado. E você percebeu que nessa época do ano ele aumenta? Aumenta demais. Já tem um monte de gente com conjuntivite, né? Aí você olha alguém de olho vermelho, já vaza para outro lado. Infelizmente é assim, porque passa pelo tato. Inclusive o Rui, meu marido, teve essa semana, e homem assim, acho que eu vou ficar cego, né? E coça, e tem que pingar o colírio de 3 em 3 horas. Então, vamos ver qual a melhor maneira de evitar para a gente não passar por essa situação. Doutora Carol, vamos falar um pouquinho sobre os olhos em relação ao inverno. Nós estamos agora na época, se aproximando do inverno, uma época mais fria, que a gente fica mais dentro de casa, a gente aglomera mais nos lugares, então a gente tem que olhar para as doenças do inverno. Nos olhos, a principal doença que a gente vê aumentar nessa época são as doenças infecciosas, principalmente as conjuntivites virais, que são vírus, alguns vírus que inclusive também acometem a garganta. Então tem alguns vírus que, além da conjuntivite, deixam a gente com dor de garganta também, que são as doenças faringoconjuntivais. São vírus, e esses vírus são transmitidos muito facilmente entre as pessoas, nas escolas, nas aglomerações. Então é muito comum essa época a gente ficar doente, ficar resfriado, dor de garganta e também a conjuntivite. Por isso, se os seus olhos ficarem vermelhos, procure um oftalmologista e evite ir ao trabalho ou à escola antes que você tenha um diagnóstico, para que você não transmita esse vírus para as pessoas que têm contato com você. Porque às vezes eles são transmitidos por via respiratória, você não precisa nem ter contato com as pessoas para transmitir. E para evitar, lavar as mãos várias vezes ao dia, passar álcool, gel nas mãos e evitar o contato com as pessoas doentes, mesmo que não seja um contato direto, que seja só ficar no mesmo ambiente, evite, porque fica muito fácil da gente pegar. Essa época também a gente tem muita alergia. Geralmente quem é sensível, quem tem uma tendência à rinite alérgica, à conjuntivite alérgica, começa a tirar as blusas do armário, começa a tirar cobertor, que ficou lá um aninho guardado, e aí começa a coçar os olhos, começa a coçar o nariz e desenvolve aí uma crise alérgica. Então é importante que a gente, antes de usar essas roupas que ficaram lá no armário um ano, ponha para lavar, para que a gente não tenha uma crise de alergia por causa dos cobertores, das roupas que ficaram muito guardadas. E aí, qualquer sintoma que você tenha, sendo ele nos olhos ou respiratórios, eu acho que é importante a gente procurar uma ajuda para minimizar. Apesar de ser um vírus, geralmente não tem muito o que fazer, a gente trata só os sintomas, mas eu acho que sempre o médico pode dar uma ajuda nesse sentido, né? E aí também para a gente poder tirar nossas dúvidas que a gente possa ter em relação a essa transmissão e a esse tratamento. Bom, com muita gente que a gente conversa, né, a hora do banho é aquela coisa de água pelando. Eu sou assim, pelando, você some. Às vezes eu abro o banheiro assim com meu filho e não acho ele de tanta fumaça. Porque é gostoso, relaxa, mas é péssimo para a nossa pele. Você tem o hábito de tomar banho quente? Então, Gra, como a gente estava conversando, né, eu sempre fiz natação desde pequena.
Então, natação não tinha, na minha época ainda de criança, não tinha lugar fechado, né? A mãe chegava e falava, nada, e joga na água gelada, né? Então, eu acostumei a gostar de água mais pro gelado do que pro quente. Então, eu não tenho o costume de tomar banho com água quente. Até nesses dias frios. Até nesses dias frios, a água é da morna pra gelada. Ganhou estrelinha, Né? viu? Porque você tá certinha, não pode mesmo. Então, porque normalmente falam, né, que a água quente estraga a pele, o cabelo. Então, eu gosto de água gelada. Eu sempre gostei de água gelada, até por estar nesse processo de natação o tempo inteiro. Eu surfei uma época na minha vida. Olha que maravilha. Né? Água gelada também, surfista, água gelada, aguenta água gelada. Então, a gente acostuma a gostar de água gelada, né? É um hábito, É um né? hábito, é um hábito. Bom, por isso eu perguntei para o Dr. Leandro Menezes em relação à pele, né? Os maus que fazem a nossa pele. E como ele falou que um dos fatores é o banho quente, então vamos ver com ele aí as explicações corretas sobre isso. Tudo bem, pessoal do De Bem com a Vida? Estamos aqui mais uma vez. Hoje vamos falar sobre a questão de inverno e do impacto que as alterações de temperatura do clima frio pode trazer para a gente. Uma coisa que acontece com muita frequência é a questão de algumas alterações de hábitos nessa época de inverno, nessa época de frio, que é uma época muito gostosa, mas a gente precisa tomar alguns cuidados. Uma das coisas principais de mudanças, de alteração de comportamento nessas épocas mais frias é com relação ao banho que a gente usa. Uma das coisas que é muito importante com relação a essas épocas mais frias, essas mudanças de hábitos que a gente tem nesse período, tem relação com o banho, tá? Com a mudança de algumas características do nosso banho, do banho de cotidiano, banho diário. Existe uma tendência maior a você deixar essa água um pouco mais quente e ficar um pouco mais de tempo no banho, porque é aquela sensação de conforto que eu tenho que admitir que é muito gostosa. Mas acontece o seguinte, quando a gente toma um banho muito quente ou um banho muito demorado, eu vou fazer até um paralelo com uma coisa que talvez muita gente já tenha visto ou já tenha ouvido falar alguma vez. Então, um exemplo que a minha mãe falava muito, que eu acredito que todos vocês já devem ter ouvido falar alguma vez ou visto até, é a questão da água quente na pia. O que a água quente na pia faz? Isso é muito comum em restaurantes, em algumas casas isso é muito comum. A facilitação de você lavar toda aquela louça, você desengordurar toda aquela louça que fica na pia, a panela, as travessas, os talheres, o que quer que seja. E isso também acontece na nossa pele. Então, nossa pele tem uma camada externa protetora, que é uma camada lipídica. É como se fosse uma hidratação natural, que a gente já falou aqui várias vezes no programa. O que acontece? Quando você demora muito tempo no banho, essa camada ela é liberada e a pele fica mais sensível. Uma vez a pele sensível, uma vez a pele mais exposta às alterações de temperatura, acontece de tudo. Você tem aumento da chance de fazer dermatite seborreica, isso na região de face, que é aquelas crostinhas avermelhadas que coçam, que muitas vezes dá em sobrancelha e na região do sulco nasogeniano, às vezes atrás da orelha, às vezes entre as sobrancelhas, na testa, que vai dando aquela crostinha, tá? Isso também é muito comum nessa época do inverno, é muito comum pelo vento batendo no nosso rosto e ressecando nossos lábios. As pessoas que têm mania de passar, esse costume de ficar passando a língua para sempre estar umedecendo o lábio. A saliva, ela tem enzimas que são digestivas e que são feitas para ficar na mucosa. Quando ela sai dessa transição da mucosa para a pele, elas começam a agredir essa pele e vai dando aquelas lesõezinhas no canto da boca, chamado quelite anquilosante, tá? Então, também protetor solar, vamos voltar no de sempre, protetor solar, hidratação labial é muito importante, a questão do banho e não abusar das substâncias de sabonete. Não usar aquele sabonete cheio de química, é um momento que a pele está mais sensível. Procure sempre um sabonete com a base de glicerina, que tem um pH mais neutro. Vamos tratar bem dessa nossa pele no inverno, para que a gente só aproveite dessa época do ano com as coisas melhores que ele tem. Tá certo? Um abração, até a próxima.
Olha quanta explicação bacana para vocês aí. Vamos entrando no inverno, a gente precisa se cuidar. Sempre lavar as mãos, passar álcool em gel, tomar muita água, né? Muito. A tendência no inverno é a pessoa esquecer de tomar água, né? A gente tem menos sede, né? Mas a desidratação é a mesma do verão. Então a gente tem que enfiar água sempre. Se hidratar, né? Eu acho que a água é uma das melhores coisas para limpar qualquer coisa, né, Gra? Exatamente, tem que tomar água. E ó, a super dica de tudo pelo que todos os médicos aí falaram é manter sempre as mãos limpas, Isso é o mais com lavar com sabonete ou álcool em gel. Tem um álcool em gel na bolsa, Deixa na bolsa, né? deixa no carro. Porque é uma bobeada que você dá. Você colocou a mão num lugar que está com vírus, colocou no rosto, pronto. No olho, em tudo. Então tá aí uma dica de inverno para vocês. Tenham álcool em gel e lavem sempre as mãos, tá? Espero que vocês tenham gostado do nosso programa e, como eu falo sempre, tomara que contribua aí para você e para sua família. Bom, como sempre, né, o nosso parceiro, Lourenço, essa semana trazendo produtos da reserva de Minas para você, Dri. Bom, tem geleias Diet, tem doce de leite Diet, goiabada Diet, mas tem o famoso doce de leite sem ser Diet. Maravilhoso, cremoso, que eu tenho certeza que você e o Antônio vão gostar. Gente, eu amo comer, né, Gra? Eu sou uma fã de comida. E vai ficar fã da reserva de Minas. Que delícia. Obrigada. Imagina, tomara que você goste bastante. E vocês estão assistindo a gente, sabe que pode rever todos os nossos programas nas nossas redes sociais de Bem com a Vida Piracicaba. Nós temos o canal no YouTube, Facebook, onde a gente vai passar para vocês dicas sobre o tema da semana, os nossos convidados, os profissionais da área da saúde, sempre contribuindo com conteúdo muito bacana para você que gosta de ficar de bem com a vida, né? Então eu gostaria de agradecer, Dri, a sua participação no programa. Você é sempre simpática com a gente. Imagina, eu que agradeço. E ó, eu tenho um presente para você também. Olha que delícia! Olha, da Carmen, que é a Urban Arts aqui de Piracicaba. A gente até está gravando aqui, né? Queria agradecer as meninas, muito fofas. Eu já vou abrir e mostrar para você, porque como eu tenho que segurar o microfone e segurar tudo... Eu espero que você goste, Graça. Não, você segura o microfone para mim? Eu seguro. Então tá, eu vou abrir aqui, ó. Vamos ver o que é esse presente. Olha aquele sonho de criança de você segurar o microfone. Like a virgin. Só você. Gente, olha que coisa mais linda de presente. Eu amo, você sabe que eu sou, né? Eu amo essas coisas, adoro meditar, yoga, adoro a filosofia budista. Eu adorei mesmo, viu? Obrigada muito pelo obrigada, seu carinho de todos vocês sempre, viu? Obrigada a você. Pela Lourenço Alimentos, obrigada. Eu vou vai fazer jus a essa cesta. Gente, obrigada mesmo. Obrigada a vocês por estar com a gente mais uma vez. E a gente, semana que vem, tem um montão de novidade para vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Olá, meu nome é Fernanda Gomes de Moraes, sou educadora física, especialista em gestão de qualidade de vida e nutrição, e hoje eu vim na Rede Drogal conhecer o Momento Saúde. Oi Cris, tudo bem? Hoje eu vim cuidar da minha saúde. Que legal que você veio passar pelo Momento Saúde, Fer. É muito importante prevenir também. O Momento Saúde Drogal, ele é um novo modelo de acompanhamento às doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, colesterol, controle de peso e tem também o parar de fumar. Mas nem sempre tem que ter uma doença pré-existente para passar por um acompanhamento com os nossos farmacêuticos. É muito importante a gente também prevenir a saúde, assim como você está fazendo. Você, como uma profissional da área da saúde, mais ainda demonstra essa preocupação e esse cuidado, mesmo tendo todos esses conhecimentos. Vamos começar os testes? Aqui estão todos os seus resultados.
Como você pode ver, a sua pressão ela deu levemente alta. Normal pelo seu relato, onde você hoje pela manhã, fez uso de produtos que acabam gerando aí esse aumento, que é o caso do termogênico. Então, é natural o termogênico trazer um aumento da pressão arterial. É baixo, mas está dentro por conta disso. Ao longo do dia, vai diminuindo porque o termogênico vai sendo eliminado. Hoje de manhã você fez atividade física intensa, então é natural como você fez no relato, tá? Então não é nada para você se preocupar. Fê, então você está levando aqui todos os seus resultados de hoje, você pode guardar e quando você for passar com o seu médico, para ele também fazer o acompanhamento e verificar todos os seus resultados. Parabéns, o seu resultado foi excelente. Obrigada.